Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 19 de abril, 20h35. Hoje é dia dos segredos da oratória. Estava aqui olhando o material que eu tenho separado para apresentar a vocês e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Boa noite, vamos ver quem está chegando aqui para o nosso encontro de quinta-feira. Valdene, oi Valdene, legal, que bom que você já acessou o e-book do Dr. Medo, que bom, obrigado pela parceria. Hoje é o último dia, quem não adquiriu ainda o e-book, que estava R$ 27,90, por apenas R$ 8,90, hoje é o último dia, meia-noite encerra lá no Hotmart, e você vai perder uma oportunidade de ter 300 páginas de conteúdo de um estudo que eu fiz sobre o medo, onde envolve as emoções, tem técnicas, tem uma técnica e um método, a técnica do DCD, da psiquiatria, também a técnica do TCC, da terapia cognitivo comportamental, uma experiência sobre tipos de medo, que você vai aprender como que você domina, e aí nós vamos fazer as nossas aulas práticas todas as terças-feiras. Hoje encerra, R$ 8,90. E eu não quis dar de graça, porque senão vocês não dão valor. Então é importante que você faça um pequeno investimento para que você possa compartilhar da experiência desse conhecimento. Hoje, nós vamos falar sobre uma habilidade que eu gosto muito, a oratória. Então, que bom que você está aqui, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a oratória. Edson, boa noite, Giane, Ricardo, ô Ricardo, que legal que você está aqui, amigo. Vera Rocha, que bom. Pastor Juarez, boa noite, Giane. Tatiana, oi Tati, Nelly, Jocinei, Vilma, Edson Gasoli, que bom, boa noite, amigo. Adilson, boa noite, Vera Rocha, Ivone, oi Ivone, que legal que você está aqui. Giane, Sueli, que legal, que bom que você está aqui também. Lisério, ô Lisério, que legal. Leopoldina, André Gabardo, Cleusa, Helenara, que legal, Helenara, vi que você baixou também o e-book do Dr. Medo. A Sandra, que bom, Sandra, você é uma aluna exemplar, está sempre aqui. A Helenara também. Leopoldina, Takayama, que bom, Takayama, que você está aqui também. Simone, Milaninha, Verônica, Wellington, Gelson, Cláudia, Tati, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. A Tati também, outra aluna presente sempre. Que bom. Hoje nós vamos ter um conteúdo muito interessante. Interessante porque, quando a gente fala de segredos, muitas vezes a palavra segredo está associado a você contar alguma coisa para alguém e não querer que as pessoas elas contem para as outras pessoas, algo que é escondido. E, na verdade, o conceito dos segredos da oratória, que eu quero passar para vocês, ele é um conceito um pouco diferente. O conceito dos segredos está associado a algo que não é muito conhecido, algo que não é muito difundido, algo que não é muito comum de você encontrar todo ele classificado e organizado. Então, os segredos da oratória, eu estudo a oratória, aqui atrás de mim tem uma estante que tem mais de 650 livros. E entre esses livros, eu sempre dei um grande valor à arte da oratória. E aí, quando nós falamos da arte da oratória, eu estou falando da oratória romana, a oratória da Grécia e a oratória contemporânea. E eu organizei um curso, e aí eu devo estar fazendo esse curso na prática também, porque eu acredito que é muito importante ter um contato com as pessoas também com relação à oratória, e eu devo estar organizando esse curso agora para o início do mês de maio. Nós vamos estar organizando esse curso uma vez por semana, onde você vai ter a oportunidade de estar junto comigo e nós aprendemos um pouco mais sobre isso. Eu desenvolvi um método de oratória chamado O Mapa. E esse método de oratória treina a pessoa desde o método trainee até transformar você do orador trainee até um orador master. E isso apresentando para você as habilidades, o conhecimento e como você tem uma atitude de um orador. E quando eu falo de oratória, eu queria trazer uma informação que eu acho bem interessante para nós começarmos o nosso encontro hoje. Eu estava fazendo um estudo sobre oratória um dia e eu encontrei um vídeo do Bill Gates e do Warren Buffett.
Eles estavam numa importante universidade americana, conversando com jovens, e nessa conversa com os jovens, o Bill Gates contou para eles quais eram as habilidades, conhecimentos e atitudes que a Microsoft ela adotava para promover os seus funcionários. E ele disse, o Bill Gates falou que 3 coisas eram extremamente importantes depois que os servidores, que os funcionários estivessem trabalhando na Microsoft. Depois de um tempo, ele sugeriu lá um tempo de 3 anos, 3 coisas eram importantes para que a pessoa fosse promovida na Microsoft depois de 3 anos. Ele disse assim, a primeira coisa que é importante que nós avaliamos lá na Microsoft, pessoas que sejam boas em estratégia, ou seja, bons estrategistas. Pessoas que são bons estrategistas, que sabem escrever, que sabem definir roteiros, que sabem definir projetos, que sabem definir um plano de ação, pessoas estrategistas, são pessoas reconhecidas na Microsoft. A segunda característica que é importante na Microsoft para você ser promovido, ser líder. Você ter as habilidades, o conhecimento e a atitude de líder. E a terceira coisa que Bill Gates falou é que ele diz o seguinte, ser um bom contribuinte individual, ou seja, uma pessoa que tem força de trabalho, que quando você dá uma tarefa para essa pessoa, ela vai lá e ela faz, ela executa. Então, um bom contribuinte individual, pessoas que trabalham certinho naquilo que você dá para ele fazer. Não erra, é extremamente comprometido, ele chega cedo, ele vai tarde, e você dá a tarefa para ele e ele executa. É um bom contribuinte. O Bill Gates, ele disse que na empresa dele tem muitas, milhares de pessoas que têm essas habilidades individual. Ou seja, o cara é bom estrategista, ou ele é um bom líder, ou ele é um bom contribuinte individual. Eles assim, só que é muito difícil encontrar pessoas que têm essas 3 características integradas num só ser. Olha que legal. Se você tiver na Microsoft, você for um bom estrategista, tiver características de liderança e for um bom contribuinte individual, você sobe no topo da escala da Microsoft e você tem uma grande chance de alcançar cargos relevantes. Essa foi a informação do Bill Gates para os alunos da Universidade Americana. E aí chamaram o Warren Buffett. Aí o Warren Buffett disse assim, Warren, o que você diria para as pessoas, para esses jovens que estão aqui, o que você acha que eles deveriam investir? E o Bill Gates, ele tem uma organização focada em cima da Microsoft. E as empresas de Warren Buffett, ele é um dos homens mais ricos do mundo, está entre os, às vezes ele é o segundo, às vezes ele é o quinto, mas ele sempre está entre os 10 homens mais ricos do mundo. O Warren Buffett diz o seguinte, nós somos diferentes da estrutura da Microsoft e do Bill. A nossa estrutura, nós temos um conglomerado de empresas, nós temos em torno de 40 empresas. E o que eu mais valorizo, e o que eu gostaria de dar um conselho para vocês hoje aqui, é o seguinte, é um dos segredos da oratória, que eu vou colocar hoje para vocês. O segredo de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, dando orientação a jovens, qual é a habilidade, o conhecimento e a atitude que eles devem investir para que eles possam ser promovidos, principalmente nas organizações do seu conglomerado de empresas. Ele disse assim, dominar a arte da oratória é um dos... Olha só, dominar a arte da oratória, ou seja, as suas técnicas, o seu conhecimento, treinar as suas habilidades, é um diferencial competitivo que vai valer para a sua vida pelos próximos 50 anos. É isso que vocês devem fazer, aprender as técnicas, o conhecimento e as habilidades da oratória. Se vocês aprenderem isso nas minhas organizações, vocês terão uma grande oportunidade, uma grande chance de crescer. Porque quem domina a técnica da oratória se comunica bem internamente. Quem domina as técnicas, a estratégia e o conhecimento da oratória tem uma boa relação com o concorrente, mas tem uma boa relação com o mercado, tem uma boa relação com o público externo, tem uma boa relação com o mundo. Aprendam as habilidades, as técnicas,
e o conhecimento da oratória. Vai valer pelos próximos 50 anos. Warren Buffett explicando isso para jovens alunos de uma universidade. Com isso, com essa mensagem impactante, eu queria iniciar o nosso encontro de hoje sobre os 10 segredos da oratória, que são segredos da comunicação para o sucesso pessoal e profissional. E aí, eu tenho um e-book, né, e eu vou depois achar uma forma de disponibilizar esse e-book também para vocês. É uma coleção, na verdade, do curso de oratória. Eu tenho 5, 6 e-books desenvolvidos, e eu vou apresentar esses e-books no nosso curso presencial. Uma informação que eu queria colocar para vocês aqui. Quando nós falamos da oratória, nós temos 3 níveis de conhecimento da oratória que são importantes que eu quero colocar para vocês. A origem da oratória, onde ela iniciou. Só que tem uma coisa, eu queria colocar mais um segredo para vocês também na noite de hoje. Então, o segundo segredo. Primeiro segredo, o Warren Buffett. Ele diz que se você aprender, primeiro segredo, se você aprender a estratégia, o conhecimento e as habilidades da oratória, vai ser uma competência que vai durar pelos próximos 50 anos para você. Quer dizer que você não perde isso. Vai fazer parte de você. O segundo conhecimento que eu queria trazer para vocês, que é um segredo também. Existem 2 formas de oratória. A primeira oratória é a oratória que você aprende, que você desenvolve, que é a oratória do talento. Você vai aperfeiçoar o seu talento. Então, isso significa dizer que oratória a gente aprende. Eu, quando era criança, eu falava e eu ficava com vergonha. Eu já fiz agora palestra em vários lugares do Brasil, já faço palestra online, mas também faço palestra presencial. Eu era no Rio Grande do Sul consultor do Senac e eu viajava mais de 150 municípios como consultor do Senac. E como consultor do Senac eu fui para vários lugares do Brasil. Eu fui fazer palestra para o grupo Hermes Macedo, em Florianópolis, fiz palestra em Porto Alegre, fiz palestra em 150 municípios no Rio Grande do Sul. Eu tinha momentos que eu parava uma semana numa cidade, por exemplo, Panambi, no Rio Grande do Sul, eu ficava uma semana lá na cidade e eu dava treinamento em nome do Senac para mais de 150 pessoas. Quando chegava sexta-feira, que era a noite de formatura, eu ia para um salão, e quem conhece aqui na cidade, nós tínhamos um salão muito importante, o Clube Esperança. Quem lembra aí do Clube Esperança? Logo que eu cheguei em São José dos Pinhais, eu fui convidado para fazer uma palestra pelo Colégio Arnaldo Jansen no Clube Esperança. E eu lembro que a palestra era para os pais. Eu lembro que eu estava lá na frente, no palco, devia ter umas 3.500 pessoas, pais, filhos, mães, né? E eu estava dando uma palestra e eu falei, na época, sobre a pedra preciosa que é um filho. E eu levei uma pedra. E eu falei sobre o que é uma pedra preciosa lapidada, que no futuro ela pode nos encher de gratidão e nos encher de orgulho quando nós vemos os nossos filhos na universidade, os nossos filhos ajudando a sociedade como homens e mulheres íntegras na sociedade. Eu lembro que eu fiz essa palestra para mais de 3.500 aqui no Clube Esperança. E nessa cidade que eu ia, quase todas elas tinham um clube igual ao Clube Esperança. E a gente fazia formatura. E nessa formatura, 500, 700, 800, 2.000 pessoas iam receber o certificado e a gente fazia uma palestra em nome do Senac. Então eu lembro de algumas experiências dessa, e aí eu lembro como que eu cheguei nisso. Como que eu saí de um palestrante, muitas vezes fiz palestras frustradas, mas também fiz palestras que conquistei, muitas vezes, uma cidade. E aí, essa palestra, ela tem 2... E isso é um segredo também. Eu tenho 2 formas de chegar nas pessoas. Eu tenho 2 formas de transformar palavras em imagens no cérebro das pessoas. E para fazer com que eu transforme palavras em imagens, para que essas imagens se transformem em emoção, e aí persuasão, é talento. Uma das formas, uma das ferramentas é o talento. Então, o talento a gente aperfeiçoa. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Nós vamos mostrar algumas habilidades, vamos mostrar alguns conhecimentos, algumas estratégias e algumas ferramentas da oratória, tanto da oratória clássica, da oratória dos gregos e da oratória romana. Mas tem uma outra coisa que a gente não aprende e a gente recebe, a gente ganha. Então, a oratória tem... Um dos segredos é o talento.
Como que eu aperfeiçoo o talento? Buscando através do conhecimento, classificado, organizado. E aí esse conhecimento classificado e organizado em ação, eu aperfeiçoo o meu talento. Mas há uma outra forma também de você transformar palavras em imagens. E há uma outra forma de você também fazer com que a oratória seja efetiva. É o dom da oratória. E como funciona, Giovanni, o dom? Bom, o dom, aí é no campo da espiritualidade. O dom é uma coisa que você recebe. Mas eu recebo quando eu nasço, quando eu nasci, Giovanni? Não. Você vai receber dependendo como você usa o seu talento. Mas isso é um segredinho que nós vamos contar num outro momento, onde eu vou dar um testemunho para você de como que eu já recebi o dom da oratória e como que eu já perdi o dom da oratória. Então, como eu recebi o dom da oratória, e eu só descobri que eu tinha recebido o dom da oratória quando eu perdi. Então, quando eu perdi o dom da oratória, eu descobri que o dom era algo que foi me dado, mas podia ser tirado. E aí eu tive que buscar novamente, gradativamente, aperfeiçoar a minha espiritualidade de novo para que eu recebesse o dom. E aí é uma história incrível, mas que eu vou contar num outro momento. Então, o que significa que o dom é uma oportunidade de eu também fazer da oratória uma ferramenta, uma estratégia para fazer com que eu possa ajudar as pessoas, fazer com que as pessoas possam conquistar, para que as pessoas possam se aperfeiçoar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Mas hoje, o nosso tema é talento. É aperfeiçoar e aprender os primeiros segredos sobre talentos. E em um determinado momento nós vamos falar sobre os dons. Provavelmente os dons nós vamos falar no nosso encontro presencial. Porque daí será uma oportunidade para, quem sabe, você também receber o dom da oratória. Um presente divino relacionado à espiritualidade. Hoje nós vamos continuar falando sobre talentos. E aí, sobre o talento da oratória, eu queria falar para você como que funciona, como que surgiu o oratório. A oratória, ela surgiu, a oratória clássica, ela iniciou na Grécia. E como que funcionava a oratória dos gregos? A oratória dos gregos, eles davam ênfase no conteúdo do discurso e na argumentação. Então, para os gregos, o conteúdo, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou informar, aquilo que eu vou apresentar e aquilo que eu vou defender, está baseado, o meu discurso, no conteúdo e na argumentação. Pouca ou nenhuma preocupação tinha com a forma. Então, os gregos, eles não estavam muito preocupados com a forma, como que eu ia fazer, qual é o uso do corpo, qual é o uso do tom da voz. Eles não estavam muito preocupados com isso, eles estavam preocupados com o conteúdo do discurso e a argumentação desse debate no discurso. Essa foi o início da oratória dos gregos. Aí veio um aperfeiçoamento com a oratória latina, pelos romanos, antiga Roma. Como que era o conteúdo que os romanos se aperfeiçoaram? Porque tinha escola de oratória. Você ia para a Grécia e você ia para Roma, tinha uma escola onde os romanos e os gregos aprendiam. Eles desenvolviam o talento da oratória nessas escolas. Então, eles aperfeiçoavam a oratória. Depois eu vou contar uma história interessante de uma pessoa que aprendeu a falar em público e se tornou um dos maiores oradores do mundo naquele tempo. E olha que interessante, ele era um gago que aprendeu na escola da oratória a se aperfeiçoar, as técnicas, as estratégias e o conhecimento, se tornou um dos grandes oradores do seu tempo. E ele era gago. A oratória, então, de Roma. O início da oratória romana, a ênfase era na forma do discurso. Eles não estavam muito preocupados com o conteúdo, eles usavam a forma, eles usavam o movimento do corpo, eles usavam o movimento dos braços, o movimento dos olhos, a força da entonação das palavras, o tempo, a pausa. Os romanos usavam muito a técnica do discurso focado na forma. E aí surge a oratória contemporânea, com ênfase na forma, no conteúdo do discurso. Ele somou, ele pegou o conteúdo da oratória dos romanos, ele pegou o conteúdo da oratória dos gregos, e aí transformou
a preocupação do discurso adequado, então, ao público, baseado na forma e no conteúdo. Ele pegou as duas coisas. Então, eu vou pegar e vou fortalecer o conteúdo, a argumentação, mas também vou me preocupar com a forma. E é essa oratória que eu vou trabalhar com vocês, a oratória contemporânea. Eu vou pegar parte da oratória dos romanos, parte da oratória dos gregos, e vou ajudá-lo a fazer com que isso se torne uma importante competência que vai transformar a sua vida pessoal e profissional mais competitiva. E eu tenho experiência disso, porque ao longo do tempo eu uso as ferramentas do Bill Gates, que ele falou, para que eu pudesse ser um gestor. Eu sou líder e sou gestor já há mais de 20 anos, que eu ocupo sempre nos lugares onde eu trabalho, os maiores cargos dentro da organização onde eu trabalho. Por quê que eu faço isso? Porque a primeira coisa, eu procuro ser sempre um estrategista. Uma pessoa que desenvolve projetos, uma pessoa que trabalha com processos, uma pessoa que sabe o que é sistema, uma pessoa que sabe como funcionam os organogramas, uma pessoa que foca em resultado, uma pessoa que tem visão do todo, que tem a visão holística. Eu aperfeiçoei as características, todas as competências de liderança, articulação, relação estratégica com pessoas, gestão estratégica de pessoas, oratória. São competências de um líder. E também, sempre fui um bom contribuinte individual. Quando a pessoa me dá tarefa, eu tenho força de trabalho. Eu chego cedo, vou embora tarde, não me desvio do que eu tenho que fazer. Sou focado em resultado, sou focado em meta. Todo dia, no final do dia, eu tenho uma lista de resultados. Eu estou fazendo isso com a minha equipe. Hoje eu fiquei feliz, né? E a Du está assistindo aqui. Quando a do Celso, a Maria Rosana, a Débora, eu vi eles colocando lá, eu coloquei um painel, e eles colocaram no painel tudo aquilo que a gente produziu hoje. E nós enchemos um painel, a minha equipe encheu um painel de produtividade. Significa que nós começamos hoje a trabalhar às 8 da manhã e encerramos às 6 da tarde produzindo. Todo mundo produzindo. As pessoas que vão até nós demos atenção, procuramos ajudá-los, procuramos não deixá-los sem informação, nem deixar. Então as pessoas saem de lá com uma informação, com uma orientação, com um encaminhamento, resultado. Trabalho individual, trabalho de liderança e estratégia. Tem sucesso na Microsoft. Tem sucesso em qualquer lugar também. Da mesma forma, o segredo da oratória, o segredo da comunicação, aperfeiçoar esse talento. Então, ao longo da minha vida profissional, eu tenho colocado em prática isso, que é aquilo que eu estou trazendo para você. Então, eu consegui. Eu sou professor convidado pelo MEC para 3 disciplinas, para curso de formação de gestores dos Centros de Formação Profissional do Brasil. Num curso de formação de gestores do IFPR, eu fui escolhido entre 8.500 alunos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, eu fui escolhido patrono, entre todos os professores. Não me torna maior que eles. Mas isso demonstra que aquilo que eu estou querendo trazer para vocês já foi testado, já foi comprovado. Eu já participei de processo de seleção. Por exemplo, quando eu iniciei minha carreira profissional, tinha 45 pessoas numa sala para escolher 5 gerentes do McDonald's. Eu fui escolhido um dos 5. Eu já fui selecionado num grupo de 10 pessoas que estavam sendo avaliadas para ser gerente de contas do grupo Unibanco, do Banco Unibanco. E eu fui selecionado entre os 10. Então, eu já fui selecionado para fazer palestra e ser consultor número 1 do Senac do Rio Grande do Sul. Então, eu já testei essas coisas. Isso me torna maior ou torna eu sendo... Não, não é isso. Tanto que se fosse isso, eu não estava aqui agora, às 9 horas da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, colocando esse conhecimento à disposição dos senhores e das senhoras e dos meus amigos. Por que eu estou fazendo isso? É uma contribuição daquilo que a vida já me oportunizou e daquilo que eu aprendi ao longo da minha experiência, para que eu pudesse desfrutar agora dos melhores tempos da minha vida. E eu estava vendo um dos maiores empresários hoje chinês, e o dono da Alibaba, ele estava dizendo o seguinte: nós temos algumas fases na vida da gente. E essas fases da vida da gente nos colocam com algumas responsabilidades na experiência terrestre de todos nós. Ele disse o seguinte, que até os 20 anos de idade, eu devo investir tudo o que eu puder no conhecimento. Então, é ir para um curso, é ir para uma academia. Academia, estou falando de universidade, uma faculdade. Fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação.
Depois dos 20 até os 30, desempenhar tudo o que você puder para aprender nessa organização. Dos 30 aos 40, se você puder aprender a trabalhar como empreendedor. Eu, em 1995, eu tinha um centro de treinamento no Rio Grande do Sul e eu fui escolhido um talento empreendedor do Rio Grande do Sul, recebendo um prêmio do Grupo Gerdau, do Grupo RBS e do Sebrae. Eu recebi o prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul em 1995, como o primeiro centro de treinamento a receber internet no Rio Grande do Sul. Eu recebi internet via fibra da Embratel. Foi o primeiro centro de treinamento a receber. E aí, com esse treinamento que eu dava de alto nível de informática, porque eu também sou analista de sistema e programador de computadores, eu recebi, através do meu treinamento, o Prêmio Talentos Empreendedores do Rio Grande do Sul. Então, dos 30 aos 40, você deve ter experiências como empreendedor. Dos 40 aos 50, você deve fazer tudo o que você puder para se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. E a partir dos 50, você deve começar a dedicar sua vida a ensinar os mais jovens. Então, cá estou eu, com 52, ensinando os mais jovens aquilo que a vida me proporcionou, aquilo que a vida me deu. Então, hoje, eu estou aqui desprendido. Quando eu fiz uma solicitação para você adquirir lá o e-book por R$ 8,90, você sabe que R$ 8,90, se você comprar um e-book por R$ 8,90, não vai mudar a minha vida profissional ou pessoal pelo e-book. Mas é porque se você não investir R$ 8,90, você não investe em conhecimento. Você não tem, garanto que muitos de vocês nem compraram o livrinho de R$ 8,90, sabe por quê? Que vocês não compraram? Porque muitos de vocês não investem no conhecimento. E sabe como que é que eu sei se eu invisto no conhecimento? É só você pegar a sua idade e para cada ano de vida que você tem que ter um livro que você comprou. Sabe o que acontece na grande maioria das pessoas? Já passou janeiro, fevereiro, março, abril. Já passou 4 meses. Eu garanto que muitos de vocês não compraram nenhum livro. Eu comprei, tá aqui, ó. O livro que eu comprei esses dias, Tony Robbins. O Tony Robbins está aqui no Brasil agora. Eu fui lá na livraria Curitiba e comprei o livro dele. Desperte o seu gigante interior. Comprei, tô lendo aqui, ó. Tô lendo ele. Ganhei um outro livro. A Bíblia e a Gestão de Pessoas. Tô lendo. Tá aqui outro, que eu tô lendo também. Como vencer gigantes. Lições bíblicas da luta entre Davi e Golias. Tá aqui, o medo. Como eu trabalho medo com vocês, fui lá e comprei na livraria Curitiba. Entenda e aceite as inseguranças da vida. Osho. Dicas para uma nova maneira de viver, vencer o medo. Outro, mensageiro milionário. As técnicas do Brandon Burchard, que está aqui no Brasil também fazendo um curso. Aí, como eu estou fazendo oratória, eu tenho muita informação de oratória. Mas daí eu passei lá na livraria Curitiba e encontrei o TED, o guia oficial do TED. Como falar em público. Vocês viram? Aí o cara fica lá falando, o Giovanni é isso, o Giovanni é aquilo, o Giovanni é isso, o Giovanni é aquilo. Não, o Giovanni, ele compra livro e ele lê, ele estuda. Mesmo trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia, atendendo as pessoas no WhatsApp, no Facebook, eu leio, eu compro o livro, eu me aperfeiçoo. Sabe por quê? Porque para mim, a experiência terrestre vai valer a pena. Eu quero chegar no último dia da minha vida, que eu não sei quando vai ser isso, eu quero chegar lá e dizer assim, a minha vida valeu a pena. A minha experiência terrestre valeu a pena. E é isso que eu estou aqui para passar. Por que eu fui lá, mesmo tendo uma experiência de palestrante tanto tempo, eu peguei, desperte o seu gigante interior. Sabe por quê? Porque o Tony Robbins, ele é uma das grandes personalidades, uma das grandes lideranças do mundo. Eu fui pegar o Tony Robbins para ver se eu pego alguma coisinha a mais aqui para poder ajudar você. Não é para mim. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais das técnicas do gigante interior. Eu não preciso mais aprender mais do que eu já aprendi sobre técnicas de oratória. Eu não precisaria mais saber sobre medo, já que eu tenho um e-book, que eu estou estudando. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Eu fico aqui riscando, ó. Eu fico riscando. Tá aqui, ó. Eu fico marcando, porque eu disse assim, ó, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Sabe para quem que é legal? Isso aqui é legal para me ajudar, para me ensinar, para me mostrar para as pessoas, quem sabe isso aqui é uma informação nova, que ela pode ser importante para alguma pessoa agora.
Quando eu pego daí a informação das pessoas que foram para o TED, e o TED é um dos melhores palcos do mundo, onde os grandes palestrantes vão, eu estou querendo dizer para você que eu continuo investindo no conhecimento. E aí muitos de vocês não investem, não compram um livro. Aí eu digo lá para você, olha, viu? Ó, você que está acompanhando lá o curso da oratória, você que está acompanhando lá o curso do Dr. Medo, eu fiz um estudo, classifiquei em 300 páginas. Eu fiz um estudo, deve ter sido mais de 200 horas sobre medo, e eu selecionei o que tinha de mais importante no livro, daquilo que eu pesquisei em dezenas de livros, inclusive do Osho. E aí eu fiz uma versão número 1 e coloquei em 300 páginas. E daí eu estou dizendo assim, ei, ó, isso aí é para você. É para você vencer o medo, para você se empoderar, para você não somatizar, para você aprender uma técnica, para aprender um método. Daí eu digo para você assim, olha, o investimento é R$ 8,90. Ah, não, você ignora. Então não é o R$ 8,90. Eu podia cobrar R$ 1,99, podia cobrar 10, 20, 30. É a pessoa que não investe no conhecimento. Então, por que eu estou falando isso? Você diz, Giovanni, você está sendo agressivo. Não, eu estou chacoalhando. Aí está a diferença do talento e do dom. Nesse momento, quem sabe eu estou usando o meu dom. Eu estou dizendo assim, ei, acorde, cara, acorde. Vai lá, o mundo todo está esperando por você. O mundo todo tem oportunidade, está cheio de oportunidade. E aí, de repente, você está lá, que nem diz o Bill Gates. A minha organização tem milhares de pessoas que têm individualmente a competência, mas não junta, não tem pessoas, não tem. Aí quando você precisa escolher entre todos aqueles que você tem, que são seus colaboradores, para que, quem sabe, sejam seus sucessores, eles têm que ter as 3 habilidades, as 3 competências, e você não encontra. Mas sabe por que você não encontra? Porque a pessoa não lê, a pessoa não estuda, a pessoa não busca conhecimento, ela não se aperfeiçoa. Você entende? É um chacoalhão? É. Mas eu estou dizendo assim, ei, desperte. É isso que um dos maiores empresários chinês disse. Giovanni, quando você chegar nos 50 anos de idade, ensine, ajude aquilo que você já aprendeu. Ajude, desperte outras pessoas. Aonde que tem alguém dizendo isso? De uma forma despretensiosa, de uma forma que não está esperando nada. Eu nem estou esperando nada de você. Eu estou fazendo isso, contribuindo com aquilo que a vida já me deu, aquilo que Deus já me deu. Então, a oratória, que é o que nós vamos aprender sempre nas quintas-feiras. E amanhã vai ter um pouco mais disso, porque eu escolhi a sexta-feira para a jornada do escolhido. A jornada do escolhido. Mas daí sabe o que as pessoas dizem quando eu falo do escolhido? Algumas pessoas, quando elas querem me agredir, quando elas querem me ofender, elas dizem assim, ó, o escolhido. Daí, o que eu posso dizer para essa pessoa? Eu não fiz o livro Escolhido para dizer que eu sou escolhido. Ei, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. A vida já me proporcionou tantas coisas. O meu pai, ele faleceu com 36 anos. O meu pai não viu eu crescer. O meu pai não viu eu fazer uma palestra. Eu tinha 12 anos de idade. O meu pai não viu nada disso. A minha mãe faleceu faz 5 anos. A minha mãe não viu o meu netinho. Ela não viu o bisneto dela. Eu já vi o meu neto. Eu já vi meu filho, Vinícius, se formar em engenharia. Eu já vi o Gustavo se formar em TI. E estão fazendo especialização. Eu já vi a Sara fazendo direito. Meu pai não viu isso. Eu já vi. O meu netinho vem aqui em casa e brinca comigo. E eu brinco com ele, e ele vem e diz assim, vô, eu te amo. E ele me dá um beijinho molhado. Ele me dá um beijinho molhado e marca. E eu sinto aquele beijinho molhado, e ele diz que, vô, eu posso ir na tua casa? E aí ele manda uma mensagem, às vezes, no WhatsApp. Eu já vi tanta coisa, já desfrutei de tanta coisa. E você também. Então, o que nós podemos... Mas tem muita coisa ainda que nós podemos fazer. E a oratória é uma dessas ferramentas. Eu estou aqui, ó, usando a palavra e fazendo criar imagem dessas palavras na sua vida. E aí nós vamos aprender sobre isso. A oratória contemporânea é uma oratória que faz a vida ser diferente, que eu possa agregar essas coisas que o Bill Gates falou, mas também fazer com que essa competência, que é o que o Warren Buffett falou, dure para os próximos 50 anos. Eu não sei quem está me ouvindo aqui se tem 18 anos,
Mas vai fazer sim. Quando você aprender isso, vai fazer diferença para você conquistar. Como que você entra numa fila com 10 e que vai ser escolhido um e você é o escolhido? Como que você entra numa fila com 45 e vai escolher 5 gerentes e você é um? Como que você vai ser escolhido patrono numa turma de 8.500 alunos de vários lugares do Brasil, com mais de 100 professores e você vai ser o patrono? Como que você vai ser o paraninfo? Como que você vai oferecer um produto e o teu produto vai ser vendido? Como que você vai conversar com o seu chefe e o seu chefe vai te promover? Como que você vai sair da situação de estabilidade, de estagnado, para uma posição que leva você para despertar para coisas que você está dentro da caverna e você não consegue enxergar? A oratória oportuniza isso. O discurso, a retórica oportuniza isso. E é isso que nós vamos aprender às quintas-feiras. Não me entenda mal. As palavras que eu tenho usado é para abrir arquivos existenciais na sua vida. Com carinho, com sentimento de ajuda, com sentimento de missão a cumprir. Transformar você num orador master. Uma pessoa que passe a ter um conhecimento para fazer uma palestra, uma pessoa que tem conhecimento para fazer um vídeo, uma pessoa que consegue falar em público normalmente, uma pessoa que consegue vender a sua ideia, uma pessoa que não fica se defendendo na hora que vai falar, uma pessoa que consegue expressar com clareza, com discernimento as ideias, e é uma pessoa que consegue transmitir segurança a partir do momento que a pessoa vê. E pasmem, todas essas coisas que eu falei, todas essas situações que eu passei, todas essas experiências que eu vivi, eu nunca fiz um currículo. Ei, é sério. Essas experiências que eu já vivi, os cargos que eu galguei, em todos os lugares onde eu trabalhei, eu nunca precisei apresentar um currículo. Embora eu sou graduado, né, tenho graduação em educação, gestão plena, e também tenho especialização pela Universidade Federal em desenvolvimento regional e local, e desenvolvimento pela Brainstorm do Rio de Janeiro em planejamento estratégico. Mesmo tendo isso, eu nunca precisei mostrar. Eu nunca precisei fazer, eu nem tenho currículo. Não tenho currículo. Eu nunca, nos últimos 30 anos, eu nunca apresentei um currículo para que eu pudesse ganhar um cargo ou uma promoção. E nunca fiquei desempregado sem uma atividade profissional desde que eu tinha 12 anos de idade. Então, eu acredito que eu estou habilitado para dizer para você que eu tenho conhecimento dos segredos da oratória para ajudá-lo. Então, como que eu consigo chegar? Porque eu tenho visto, assim, ó, dezenas de pessoas que estão desempregadas, que vão para as entrevistas de emprego e não arrumam emprego. Vai numa agência, fala, volta para casa, vai no cine, marca uma entrevista, vai na entrevista, vai na segunda entrevista, vai na terceira e volta para casa. Pessoas que estão trabalhando numa organização há 2, 3, 4 anos na mesma posição e não é promovido. E aí, de repente, vem uma outra pessoa sem menor condição, às vezes, muito inferior ao conhecimento, às habilidades e atitude sua. E toda a experiência que você tem, você está lá sentado e você vê as outras pessoas chegarem e elas são promovidas e você está lá estagnado. Eu quero ajudar você a sair disso. Eu quero ajudar você a sair dessa estagnação. Eu quero ajudar você a ir lá na entrevista e você passar na sua entrevista. Eu quero ajudar você a ir lá fazer o seu teste e passar. Que a pessoa olhe para você e ela já sabe, esse é o cara. Essa é a pessoa que eu preciso. Porque quando eu falei com ela, eu senti que ela é isso. A oratória passa, principalmente a oratória dos romanos, ela passa isso, porque ela mostra a forma. Mas eu vou ajudar você com a oratória contemporânea, como que você pega o conteúdo e a forma, e a retórica, e você convence a pessoa que está lá no outro lado para que é aquilo que você tem como meta e sonho. É isso que nós vamos aprender às quintas-feiras. Os segredos da oratória. Por hoje chega. Eu acho que eu falei o suficiente para dar uma ideia de como vai ser os nossos encontros de quinta-feira. Eu quero ajudar você a saber quais são esses conhecimentos. Aí eu tenho aqui uma série de e-books que eu vou usar, aí depois eu vou definir como que eu vou passar isso para vocês. Vou falar sobre o segredo das palavras, o segredo do tom de voz, o segredo da pausa, todos os segredos. Eu vou contar para você todos os segredos.
Vou contar os segredos de uma forma online, mas também quero convidar, se você quiser participar do curso presencial. O curso presencial terá algumas coisas que no online aqui não vai ter. Eu estou organizando uma parceria com a Faculdade Moriá, que é aqui em São José dos Pinhais, e aí nós vamos ter um encontro lá presencial. Não vai ter muita gente, então não vai ter muitas vagas. Cada vez que nós fizermos um curso, vai ter para 20 pessoas. Então, se você está interessado, aguarde que nos próximos dias eu vou dar as orientações. Nós vamos ter um curso que vai ser presencial sobre o medo, vai ter um curso presencial sobre segredos da oratória e vai ter também um curso presencial sobre a jornada do escolhido. Escolhe um desses e participe. Valeu? Espero que você tenha gostado, que toque em você isso que eu falei, porque é para o seu bem, pessoal e profissional. Eu acredito em você. Nem sei todos que estão aí no outro lado, mas eu acredito em você e sei que você pode sair da posição que você está para uma posição bem mais elevada. Você pode mais do que você é hoje. Tenho certeza disso. Um abraço e até amanhã na Jornada do Escolhido. Espero que vocês tenham gostado.